Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma questão do processo seletivo da FATEC. Hoje nós resolveremos a questão de número 34. Essa questão 34 do ano de 2015, né? Para os alunos que iriam ingressar no ensino técnico integrado com o ensino médio no ano de 2015. Essa questão aqui foi nos pedida pela Lohane Maciel, né? Estou aqui em outra conta, quer dizer, na verdade é a Rosivane, né, da questão anterior. Ela entrou em outra conta e especificou a questão, né, do ano de 2015, ou seja, de 2014 para 2015. Vamos para a leitura do enunciado da questão 34. Um polígono regular cujo perímetro mede 30 cm possui n lados, cada um deles medindo n-1 cm. Esse polígono é classificado como e aí temos as opções, beleza? Essa questão aqui é uma questão, né, claramente de geometria, né, fala de polígono e tal, né, mas também ela é uma questão que vai exigir para o desenvolvimento dos cálculos, é mais uma matéria que é uma matéria clássica para as provas de concurso para processo seletivo de ensino médio, que é equação de segundo grau, beleza? As duas matérias são bem importantes para a resolução dessa questão, por isso é uma questão, né, considerada assim, um pouco mais complexa, porque reúne dois tipos de conceitos bem diferentes, beleza? Então vamos lá para a resolução desta questão. Porém, antes eu gostaria de solicitar que você indicasse aqui qual seria a sua resposta. Tentar resolver essa questão aí rapidinho e aí escolhe uma das alternativas aí para que nós possamos conferir no final qual é a resposta correta. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui destacando as informações principais desta questão. Primeiro, ele fala que é um polígono regular. Essa informação aqui é uma informação mais de, digamos assim, explicativa da questão. O que ela quer dizer com polígono regular? Que estamos falando de uma figura geométrica que todos os lados são iguais. Então, quando ele fala da medida de um dos lados, ele está falando da medida de todos os lados, beleza? Ou seja, todos os lados são iguais. Ele fala aqui que o perímetro, que é a soma dos lados, né, desses lados iguais, é 30 centímetros. O perímetro é 30 centímetros, né? Aqui está também exigindo mais um conhecimento do conceito do perímetro, né, que é a soma dos lados, e possui quantos lados? N lados, né? N é um número que a gente tem que descobrir para poder responder a questão. No fundo é isso que ele vai querer saber, quanto vale o N. E ele fala também que o lado, né, cada um deles, ou seja, cada um, ou podemos dizer todos eles, né, medem o que? N menos 1. Isso quer dizer, n é um número, né, que a gente vai ter que descobrir. Dando um exemplo aqui, se o n valesse 10, o lado valeria quanto? N menos 1, que é 9. Então, isso aqui é um número que a gente vai descobrir, e esse aqui, a medida do lado é a quantidade de lados menos 1. Entendeu? Esse é o x da questão. E aí ele pergunta qual é o polígono, qual a classificação do polígono. Quer dizer, você vai ter que achar o valor do n para poder saber qual é o nome do polígono que tem aquela quantidade de lados. E também esse é um conhecimento de geometria, que a gente aprende em geometria. Então, beleza, vamos lá para a resolução da questão. Como eu falei, ele está perguntando quanto vale n, certo? Beleza. E aí ele fala do perímetro, né? O que é o perímetro? É a soma dos lados. Porém, como nós estamos falando de um polígono regular, em vez de colocarmos um lado, mais um lado, mais um lado, mais um lado, a gente pode fazer de outra forma. A gente pode calcular o perímetro como o quê? A quantidade de lados vezes o tamanho, porque todos os lados vão ter o mesmo tamanho, né? Se for um pentágono, vai ser, né, seria 5, né, 5 lados aqui, quantidade, e o tamanho, que se fosse um pentágono, a resposta se fosse um pentágono seria n menos 1, seria 5 menos 1, 4, né? Então seria 5 vezes 4, aí daria o perímetro, né? Daria 20, obviamente não, essa questão não é o resultado, porque se fosse, acabaria com a graça da resolução da questão. Então vamos aqui continuar a resolução. Mas, né, se você não soubesse, uma dica de
como fazer essa questão não sabendo a matéria, seria você chutando aqui as quantidades, né? Põe um número aqui menos 1. Você vai acabar achando a resposta de uma forma, assim, digamos assim, alternativa. Beleza, mas na prova, né, vale tudo, né? O ideal é você saber a matéria, mas se você não souber, você tem que saber também se virar. Beleza, vamos para a resolução então. Então vamos escrever aqui o que nós acabamos de colocar. O perímetro, que ele fala que é 30, é igual a quantidade de lados, que é o n, vezes o tamanho, né? Que é o quantidade de lados menos 1, né? Como eu dei o exemplo anterior, né? É que se o n fosse 5, né? Chutando, né? Considerando um valor assim hipotético, aqui o tamanho seria 4. E teria que dar 30, não é um pentágono, porque 5 vezes 4 não dá 30. Então vamos resolver a questão. Então fazemos a multiplicação, né? N vezes n menos 1 daria n ao quadrado menos n. 30 igual a, 30 que é o perímetro, é igual a n ao quadrado menos n. Essa é a fórmula geral aí para poder calcular esse polígono que tem um perímetro de 30 e o lado mede a quantidade de lados menos 1. Isso aqui tem cara de quê? De equação de segundo grau, já falei lá no início do vídeo, né? Que seria outra matéria, então nós teremos que organizar esta equação como se fosse uma equação de segundo grau. Como nós faremos isso? Passaremos o 30 para o outro lado e aqui zerará, né? Então ficará um zero aqui. Então ficará com a forma de uma equação de segundo grau. Passando o 30 para o outro lado, ele vai para o outro lado negativo, né? A gente repete o que a gente não mexe, né? N menos 2 menos n, e passa o 30 para o outro lado, mudando o sinal, colocando um negativo aqui. Não esqueça desses detalhes importantíssimos. E aí nós temos um formato de uma equação de segundo grau, certo? Vou fazer aqui uma conversão de n para x para ficar mais fácil, né? Conforme a gente aprende na escola, né? Na equação de segundo grau, a incógnita é o x, mas tanto faz falar n ou x, só vou botar aqui x para ficar mais certinho, mas não podemos esquecer que o x ou n a gente está falando da mesma coisa, ok? Beleza, então vai ficar assim, ó. A equação de segundo grau, né, ela tem esse formato, né? 0 igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então nós temos que identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c, que são os coeficientes da equação de segundo grau, para poder resolver a equação, certo? O a é o coeficiente que fica junto com x ao quadrado, o b é o que fica junto com x e o c é o termo independente. Então vamos marcar aqui quem são esses caras, né? O a estaria aqui, né? Lembrando que um número que não aparece, ele não é zero, ele é 1, né? Numa multiplicação. Então, se eles não está aparecendo, isso quer dizer que o a vale 1, beleza? E o b estaria aqui. Novamente não aparece o número, então teria um número ali, só que a gente tem que considerar o número, né, que seria o 1, que não aparece, com o sinal, então seria menos 1. E o termo independente seria o menos 30, tem que considerar também o sinal na hora de identificar os valores. Então, recapitulando aqui, ó, o a vai ser esse 1 aqui, que não aparece, quando não aparece é 1, tá? Não é 0, é 1. O b é o 1 aqui que não aparece juntamente com esse sinal aqui, então vai ficar menos 1b. E o c é o termo independente, que é o menos 30, que aparece sem um xzinho do lado, é o solitário. Ok, beleza. Então já identificamos, agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, começando com o delta. Qual é a fórmula do delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Essa fórmula você tem que saber de cor para poder fazer a prova e resolver questões de equação de segundo grau. E aí é só substituir esses valores aqui nesta fórmula aqui, beleza? Eu botei meio distante para poder conseguir fazer o raciocínio aqui, mas você poderia botar um do lado, um embaixo do outro, certo? Então é só substituir aqui b por menos 1, o a por 1 e o c por menos 30. É o que nós vamos fazer agora. Então fica menos 1 ao quadrado, que seria o b, menos 4, mantém, né? Vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 30. Aí é só a gente fazer essa multiplicação aqui e elevar ao quadrado aqui, 1 menos 1. Então vamos ver, 1 menos 1 ao quadrado fica 1, né? Porque menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 4 vezes 30, né? Eu tirei o 1 porque na multiplicação o 1 não faz nada. Então a gente vai fazer agora essa multiplicação. 4 vezes menos 30. Vai dar quanto? Vai dar
Na verdade daria menos 120, né? Só que tem esse menos aqui, menos com menos, né? Na verdade a multiplicação é menos 4 vezes menos 30. Então vai dar mais 120. E aí finalizamos aqui a resolução do delta. Somando 1 mais 120 dará 121. Este é o valor do delta. Beleza? Beleza, então. Agora vamos calcular o x. O x vai ser a fórmula de Bhaskara, né? Continuando. Seria x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aqui nós temos que substituir o b, o delta e o a. Nós sabemos que o b é menos 1, coloca um parênteses aqui para você não se confundir, tá? Porque você tem que manter o menos 1 do b, que vai ficar dentro do parênteses. E você não pode esquecer do menos da fórmula, tá? Que é outro menos. Então, um menos aqui do lado de fora e um menos aqui, porque o b é menos 1. Mais ou menos raiz de delta. O delta é 121 que a gente acabou de calcular. E o a é 1, certo? Daqui, lembrando daqui, que vem daqui. Então tá, vamos então fazer o seguinte, tirar a raiz de delta. Vai ser, a raiz de 121 é 11, então fica 1, né, que na verdade eu multipliquei o menos com menos, dá mais, né, então fica 1, apenas 1, sem menos. 1 mais ou menos raiz de 121 sobre 2. Um outro macete, né, importante para você fazer a prova é que você tem que treinar digamos assim, os quadrados perfeitos, né? Que você tem que saber para poder te adiantar, né? 1 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9 e assim por diante, né? E o 121 é um dos quadrados, né, iniciais, né? Que é o 11 ao quadrado 121. Conforme você vai fazendo exercício, você vai sabendo esses valores de cor. Eu considero que esse é um valor que você deveria saber de cor, tá bom? Beleza. Então vamos continuar. Agora, para continuar, nós temos esse mais ou menos aqui, né? E a gente tem que resolver um de cada vez. Uma opção com mais e outra opção com menos. Então vamos resolver aqui primeiro o x1. O x1 eu escolhi para ser o com menos. Por que será? Então vamos lá. x1 vai ser o 1 menos 11, né? Esse mais ou menos é só o menos. O x1 vai ser 1 menos 11 sobre 2. Quanto dará isso? Dará x1 igual a menos 10 sobre 2. x1 será igual a menos 5. Beleza. Agora vamos para o x2, que seria o com o mais aqui do mais ou menos, beleza? O x2 vai ser 1 mais 11 sobre 2, que será 12 sobre 2, que dará x igual a 6. Temos essas duas opções, um valor é menos 5 e outro valor é 6. Porém, em geometria nós temos que lembrar que valores negativos não servem. Então, x igual a menos 5 não serve porque estamos falando de geometria, não serve valores negativos. Então a única opção que nós temos é x2 igual a 6, que na verdade quer dizer que o n é igual a 6. E o n igual a 6 quer dizer o que? Um polígono que tem 6 lados. Qual é o nome deste polígono? Nós temos que lembrar dos sufixos. Hexa é o do 6, beleza? Então será a resposta letra C, hexágono, certo? Isso daí também é uma coisa que você tem que saber. Os sufixos de geometria que indicam o número de lados dos polígonos, porque se você não souber, você pode fazer essa resolução toda e não conseguir converter o 6 para o nome do polígono, não vai adiantar nada, certo? Então tem que estudar isso aí, beleza? Uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar essa questão para colocar é que você tem, em matemática, você tem mecanismos de testar a sua resposta, ver se o que você fez está certo, porque às vezes você fez esse monte de conta e você pode ter pensado, poxa, posso ter errado uma continha, será que está certa a minha resolução? Na prova você tem uma forma de fazer. Como? Fazendo tipo uma prova real. Vem aqui para cima, ó, comigo, aqui. Lembrando que aqui o perímetro é a quantidade de lados vezes o tamanho dos lados, certo? Ele diz que o perímetro vale a 30, é a quantidade de lados que a gente achou, né? Que é o x, é 6. E o tamanho seria o 6 menos 1. Então, fazendo aqui, ó, teremos então 30 igual a 6 vezes 5. Tá certo essa multiplicação? Tá certo. Então, você já tem certeza que essa questão você vai acertar. Se você tivesse achado aqui um outro valor, né? Conforme eu falei lá no início, se você tivesse achado aqui 5, aqui seria 5, aqui seria 4. Aí a multiplicação daria 20, não daria igual. Então você já sabe que você errou conta em algum lugar. Então,
você também tem que desenvolver essa capacidade de você mesmo tentar corrigir a sua resolução, beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, mas antes deixa eu só confirmar aqui, né? Resposta letra C, hexágono, beleza? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, faça como a nossa amiga Rosivane, né, que usou uma outra conta nesse vídeo para pedir uma questão especificamente, que aí eu sei qual que você está tendo dúvida. E parabéns para a Rosivane, que escolheu uma questão mais complexa. Isso quer dizer que a Rosivane já está estudando bastante, beleza? Pode botar aqui nos comentários desse vídeo ou então no nossa conta do Twitter, que é essa aí, beleza? E para finalizar o vídeo, o versículo do dia, que está em Gênesis capítulo 22, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jireh, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Porque essa palavra aqui fala que Deus pode fazer todas as coisas e Ele pode prover a solução para o seu problema. Então, estude bastante, confie em Deus e vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Falou, até a próxima.